Fique agora com as emoções do próximo resumo de Quando Me Apaixono. Roberta ordena o apoio dos familiares. Ela roga para que Matias não a abandone. Roberta inventa para o bonitão que o ama. Ela ressalta que segue agradecida. Josefina sorri. Constanza visita Renata. A morena acaricia a sobrinha. Constanza fala para Renata que a vê como uma filha. A mocinha lamenta por não ter nascido da morena. Renata revela para Constanza que foi maltratada. Carlos orienta Matilde. Ele revela a surpresa. Carlos emociona Matilde. Ele não entende o motivo da emoção dela. Carlos sugere que Matilde escute o coração. Eles se abraçam e dançam. Carlos beija Matilde. Eles relembram os momentos de amor. Carlos e Matilde namoram. Jerônimo vai ao hospital novamente. Ele cita Roberta. Jerônimo deseja falar com quem atendeu a invejosa. Ele aborda Marina. Eles se conhecem. Marina fica encantada com Jerônimo. Constanza também fala para Renata que Roberta forjou o acidente. A mocinha não crê que a invejosa provocaria a própria esterilidade. Renata supõe que Roberta nunca esteve grávida. Constanza desmente a sobrinha. Ela pede para Renata não se sentir culpada pelo ocorrido. A mocinha comenta com Constanza que Josefina e Roberta a culpam por tudo. A morena convida a sobrinha para morar com ela. Renata aceita. Carlos e Matilde trocam juras de amor. Ele admite que ficou encantado desde que a viu. Carlos fala para Matilde que sempre gostou de pimenta. Ele a sugere que eles tenham filhos. Carlos toma uma atitude. Ele se ajoelha. Carlos pede Matilde em casamento. Ela segue aos prantos. Matilde fala para Carlos que sempre quis se casar. Ela aceita ir para o altar com ele. Marina pergunta se Jerônimo é algo de Roberta. Ele revela para ela que é cunhado da invejosa. Marina anuncia que Jerônimo não pode solicitar o teste de DNA. Ela não o ajuda. Marina insinua para Jerônimo que já é tarde demais para realizar o teste. Ele não entende o comentário. Ela encerra a conversa. Carlos e Matilde voltam para a fazenda. O galego recebe um envelope. Carlos dá uma gorjeta para o mensageiro. Ele descobre que saiu a necrópsia de Rafael. Matilde reage curiosa. Carlos pega o telefone. Ele liga para Jerônimo. O vingativo o atende. Carlos conta para Jerônimo que vai se casar com Matilde. O galego informa ao amigo que já está com o resultado da necrópsia em mãos. Jerônimo pede para Carlos abrir o envelope. O galego fica abismado com o que lê. Jerônimo exige que Carlos o revele o que está escrito no resultado. O galego ordena que o amigo volte para a fazenda. Renata pega as suas malas. Augusto aparece. Renata relembra que não combinou nada com o vilão. Ele admite que só queria vê-la. Augusto teme que Renata volte para o interior. Ela revela para ele que vai morar com Constanza. Augusto pega a mala. Renata comunica para o vilão que não quer comentar nada sobre o acidente. Ele sugere que ela termine logo com Jerônimo. Augusto entrega o contrato de um advogado para Renata. A mocinha nota que o vilão está entusiasmado. Augusto conta para Renata que já marcou uma hora com o advogado. Regina encontra Gonçalo e Matias. O bonitão decide buscar o seu carro. Gonçalo conta para Regina que Roberta perdeu o bebê. Ela lamenta. Gonçalo e Regina admitem que precisam conversar. A viúva pede para o ricaço ir à sua casa. Gonçalo marca um encontro com Regina. Antônio localiza Cantu. O ciumento revela para o delegado que Regina está na capital. Cantu comunica para Antônio que também voltará para a cidade. O ciumento pede para o delegado voltar a proteger Regina. Antônio ordena que Cantu não procure Gonçalo. Josefina conta para Soto que está sendo investigada. Ela roga pela ajuda do advogado. Soto insinua que Josefina nunca o corresponde. Ela promete que o dará uma chance. Soto revela para Josefina que já está cansado. Ele ordena ir para a cama com ela. Josefina promete que será de Soto. Ele informa que vai esperar a ligação dela. Regina e Inês se encontram na cafeteria. A viúva comenta com a amiga que a vida é um sopro. Regina ressalta que não pretende viver pela metade. Elas celebram a melhora de André. Inês conta para Regina que o garoto terá alta. A sócia do Centro da Esperança comenta com a viúva que André é muito amado pelos amigos. Isidro e o filho jogam futebol pela internet. O ancião comenta com André que eles são uma super equipe. O garoto se declara para Isidro. Ele o chama de super pai. Eles voltam a jogar.
Inês comenta com Regina que André voltou a ser feliz. A sócia do Centro da Esperança informa para a amiga que vai distrair Carla. Inês revela para Regina que viu Josefina. A sócia do Centro da Esperança comunica para a amiga que Roberta já perdeu o bebê há alguns dias. Regina estranha. Inês crê que Roberta teve complicações com o aborto. Matilde conta para Carlos que já anunciou sobre o casamento para todos da fazenda. Ele a pergunta quem esteve na propriedade no dia em que Rafael morreu. A empregada relembra que saiu com Lázaro. Matilde conta para Carlos que encontrou Rafael ferido. A empregada recapitula o ocorrido. Carlos insinua para Matilde que alguém esteve na fazenda durante a ausência dos empregados. Ela revela para ele que Augusto deixou um bilhete na propriedade, pois queria falar com o sócio, mas não o encontrou. Carlos pensa que o vilão matou Rafael. Matilde estranha os questionamentos do noivo. Carlos conta para a empregada que Jerônimo está chegando. Matilde lê o resultado da necrópsia. Ela fica apavorada. Álvaro encontra Carina na cidade. Ele a chama de meu amor. Carina exige que Álvaro a deixe em paz. Ele a proíbe de abandoná-lo. Carina insinua que Álvaro a roubou tudo. Ele ressalta que a transformou em uma princesa. Álvaro comunica a Carina que nunca dará o divórcio. Ele deduz que ela ama Lázaro. Álvaro chacoalha Carina. Ele a chama de pecadora. Severino intervém. Ele ameaça quebrar a cara de Álvaro. O médico ressalta que calará a boca de todos. Álvaro reitera que Carina sempre ficará presa a ele. Ela abraça Severino. O padre se desculpa com Carina por não ter acreditado nela. Ela o despreocupa. Severino promete proteger Carina. Carlos pede discrição a Matilde. Eles seguem espantados. Manuela e os empregados apressam Carlos. Todos ficam felizes com a notícia do casamento. Lázaro insinua que os pais de Carlos não aceitarão Matilde. O galego fala para os demais que manda na própria vida. Carlos decide pedir para os seus pais irem à fazenda. Manuela gosta da ideia. Carlos anuncia para Lázaro que quer se casar com Matilde o mais rápido possível. O capataz sente ciúme da irmã. Augusto e Renata tomam café com Constanza. Jerônimo liga para a esposa. Ela o atende. Jerônimo conta para Renata que voltará para a fazenda. A mocinha não se importa. Jerônimo comunica a Renata que não pretende se afastar dela. Augusto se aproxima. Jerônimo descobre que a esposa está com o vilão. Renata encerra a ligação. Ela conta para os demais que vai se recolher. Augusto deseja que Jerônimo saia da vida de Renata. Os pombinhos pensam um no outro. Jerônimo ressalta que não consegue viver sem Renata. A mocinha não sabe o que fazer com o amor que sente. Renata admite que o sentimento a corrói. Ela deseja que Jerônimo a deixe em paz definitivamente. Adriana e Matias também revisam os relatórios. Eles percebem que a situação está caótica. Adriana questiona Matias sobre Roberta. Ele comenta com a baixinha que estava com dúvidas sobre a paternidade. Matias fala para Adriana que pretende se divorciar. Ela segura a mão dele. Matias se considera um perdedor. Adriana insinua que quer o bonitão em sua vida. Ela deixa Matias desconcertado. Eles decidem ir à sala de reuniões. Gonçalo pensa em Regina. Ele se anima ao pensar no encontro com a viúva. A secretária pede para Gonçalo participar da reunião. André e Isidro se divertem. Carla aborda Inês. A idosa descobre que André terá alta. Inês pede a ajuda de Carla para fazer chocolate com flocos de arroz. A sócia do Centro da Esperança segue com seu plano de distrair a idosa para que Regina fique a sós com Gonçalo. Sem desconfiar de nada, Carla aceita ajudar Inês. A idosa acena para André. Inês avisa que o caminho está livre para Regina. A viúva celebra a notícia. Antônio encontra Regina. Ele insinua que ela anda muito estressada. Regina fala para Antônio que tudo mudou. Ela retira sua aliança e decide ser sincera. Regina confessa para Antônio que não o ama. Ela fala para Ciumento que tentou se esforçar, reiterando que o esforço foi em vão. Antônio deduz que Regina ama Gonçalo. Ela não confirma e nem nega. Regina termina com Antônio. Ela o deixa desolado. Jerônimo chega na fazenda. Ele felicita Matilde e Carlos pelo noivado. A empregada insinua que o patrão nunca deu bola para ela. Carlos brinca com a situação. Ele crê que o amor é cego. Carlos e Jerônimo ficam a sós. Eles se dirigem ao escritório. Jerônimo encontra o resultado da necrópsia. Ele quase tem um troço com o que lê. Jerônimo descobre que Rafael foi assassinado. Honório inicia a reunião. Daniel insinua que o problema não é grave.
Adriana relembra que a empresa investiu muito para comprar os barcos. Ela anuncia que as embarcações não foram oficialmente adquiridas. Todos deduzem que Branca roubou a empresa. Carlos revela para Jerônimo que o tiro que matou Rafael veio de outra pessoa. O vingativo volta a crer que Álvaro também teve responsabilidade na morte, pois dispensou a autópsia. Jerônimo jura vingança ao assassinato do irmão. Ele fica triste. Jerônimo reitera que Rafael não merecia morrer. Ele percebe que o irmão nunca tiraria a própria vida. Carlos fala para Jerônimo que eles foram lesados pelo assassino. O vingativo supõe que alguém esteve na fazenda. Jerônimo cogita a possibilidade de Roberta ter matado Rafael. Ele informa para Carlos que Renata nunca teve nada com o falecido. O galego comenta com Jerônimo que Augusto esteve na fazenda pouco antes da morte. O vingativo supõe que Rafael desistiu de fazer negócios com o vilão. Carlos e Jerônimo desejam que Augusto e Roberta sejam investigados. Constança pergunta o que Renata sente pelo vilão. A mocinha comenta com a tia que não consegue abrir o coração para ninguém. Renata comenta com Constança que não pretende reatar com Jerônimo. Ela informa a tia que um abismo a separa do marido. Constança se identifica com Renata. A mocinha pergunta o que a tia sente por César. Constança comenta com Renata que o jovem a faz feliz. A morena deseja chegar a amar César. Renata insinua que Constança não ama o jovem. A morena comunica para a mocinha que está disposta a fazer com que a relação dê certo. A reunião segue. Todos temem que o rombo na empresa seja irreparável. Daniel dissimula. Ele manda mensagem para Branca. A secretária liga para Honório. Branca informa ao empresário que quer dar uma volta de barco. Honório ameaça colocar a secretária na cadeia. Branca insinua que o empresário é responsável pelo rombo. Honório relembra que assinou um documento sem ler. O empresário se sente culpado por ter confiado em Branca. A secretária fala para Honório que o quer em sua cama. Ele a ameaça. Ela não se intimida. Honório conta para os demais que caiu uma cilada de Branca.